Olá, a pandemia tem mexido com as nossas emoções e uma das coisas que tem mexido demais com as nossas emoções, sem sombra de dúvidas, são palavras. Eu não sei como você está encarando essa pandemia, o que ela tem mexido com você, mas eu quero aqui, nessa rápida conversa, falar um pouco, alguns detalhes e alguns discursos sobre palavras. Já viu que um velho ditado que diz assim, em boca fechada não entra mosquito? Então, é nesse contexto que nós queremos bater um papo aqui nesse vídeo. E queria que você me acompanhasse. Para um texto básico, eu quero ler com você Provérbios 10, 19, que vai nos dizer dessa forma: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Olha só que interessante, o impacto que a palavra causa. As palavras podem ferir ou podem curar, matar ou dar vida. A decisão será sua. Discursos históricos, poesias e canções foram feitos com palavras, inspirando multidões, milhões de pessoas. Porém, o que mais matou nos últimos séculos não foram as guerras nem os genocídios, mas foram palavras. Elas podem ser usadas então tanto para o bem quanto para o mal. Grandes remorsos e arrependimentos chegaram após palavras serem proferidas. Palavras são como uns pedras jogadas em uma vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Então, que você possa entender que as suas palavras têm poder. Em Provérbios também vai dizer que no poder da língua está a vida e a morte. Quem souber usar, comerá do seu fruto. Então, eu quero compartilhar com você aqui alguns detalhes desse poder da palavra. Você pode observar que quando você abre a Bíblia, lá no início de tudo, no Gênesis, você vai observar que Deus criou tudo pela palavra. A palavra proferida com Deus, que ele começa a haja isso, haja aquilo outro. Então, a palavra ela é poderosa para tirar o ser humano de uma situação que está muito complicada e também, infelizmente, para destruir corações, para destruir situações complicadas. Até porque palavras, quando são ditas de forma desencontrada, uma comunicação mal feita, é desafiador. Me lembro de um fato, só para descontrair você e eu também. Diz que uma pessoa entrou em um restaurante e depois de um tempo ele levantou a mão e falou assim: garçom, estou aqui tem um tempão. Aí o garçom falou assim: pera aí um momento. Chegou depois com uma cestinha de pão para entregar para essa pessoa. Ele falou assim: não foi isso que eu falei com você não. Ele falou assim: você não falou que você gostaria de pão? Não, eu falei que eu estou aqui e não tenho pão. Então as palavras mal colocadas, ou às vezes a comunicação de quem te ouviu pode trazer um transtorno. Então vamos aqui discorrer algumas coisas interessantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, não é verdade? Vamos lá. A palavra e a sua força. No aspecto humano, não podemos deixar de perceber o grande poder que há por trás das nossas palavras. Quanto de nós lembramos de uma palavra dura, dirigida a nós há vários anos? É desafiador, né? Às vezes nós ficamos remoendo uma palavra que foi nos dita já tem um tempão. Acabei de falar um tempão de novo, né? A palavra, como eu disse, elas constroem amizades mais belas do mundo e também destrói. Fazem apodrecer até o amor mais autêntico. As palavras construíram impérios e destruíram nações. Com elas, tanto podemos curar como espalhar doenças. Podem ser bênção ou maldição. Levam-nos para o céu, nos empurra direto para o inferno. Então, eu queria falar com você sobre 2 pontos aqui, sobre a questão da palavra. Ela tem a sua força e ela tem também a sua propagação. Alguns cientistas dizem que as nossas palavras nunca deixam de existir. Elas ficam passeando pelo universo. E daí perguntamos, qual seria a razão disso?
Bom, não sei muito bem cientificamente, mas espiritualmente creio que isso teria alguma ligação com Jesus, porque Jesus diz assim: no dia do juízo nós vamos dar conta de cada palavra inútil que falamos. Isso é muito sério, não é verdade? Às vezes nós falamos algumas coisas, pode ser até impensadas, mas nós vamos dar conta em cada detalhe que falamos, né? E não terá jeito de eu e você escapar. As nossas palavras estarão lá da forma que falamos. As palavras produzem ideias na mente de quem as ouve, e a ramificação de tais ideias pode trazer tanto o bem como o mal. A Bíblia chega a dizer lá em Tiago: se alguém não tropeça no falar, é perfeita essa pessoa, capaz de frear todo o seu corpo. Então, quando proferimos algumas palavras, entenda uma coisa, que a gente possa também estar disposto a pedir perdão, porque às vezes de fato nós equivocamos, falamos algumas coisas no calor da situação, não é? Mas que eu e você possamos ter também a habilidade de, quando falarmos algo, nós pedimos perdão e entender que é desafiador. Então não fale precipitadamente. Vamos lá, a limitação das palavras. Não subestime as palavras não substituem atos. Alguém chega a dizer que as palavras elas podem até criar em alguém assim, uma euforia, mas são os atos que vão consolidar aquelas palavras, né? É aquele velho ditado que alguém diz assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não gera, na verdade, uma construção legal na vida das pessoas, né? Alguém já disse que só existe um lugar no mundo onde o sucesso vem antes do trabalho. É no dicionário. Eu e você tem muito a fazer nesse mundo. E eu preciso desafiar você a deixar este mundo melhor do que quando nós chegamos. E nessa pandemia isso é muito desafiador. Para isso é necessário muito esforço, também muito trabalho, muita dedicação, muita oração. E orar é falar com Deus, é conversar. Existem 3 coisas que não voltam atrás: a pedra jogada, a palavra falada e a oportunidade passada. Precisamos entender, precisamos limitar um pouco mais as nossas palavras. Então vamos lá. O bom uso das palavras. Já disse Rui Barbosa: chegará o dia em que o homem terá vergonha de ser honesto. Meu amigo, infelizmente esse dia chegou. É desafiador dizer isso, né? Como é difícil ser e viver com honestidade num país onde quase todos querem levar vantagem. É desafiador, né? Porque usar as palavras e falar com honestidade, que coisa desafiadora. Que coisa, no momento que estamos vivendo, que coisa que nos leva assim, uma dor no peito, não é verdade? Uma tristeza na alma. Porque às vezes as coisas ficou inverso, ficou assim, parece que ficou, você fazer o certo, às vezes se torna errado. Infelizmente. Mas às vezes nós temos que entender, fala honestamente, tenha honestidade nas suas palavras, tenha seriedade. Não sou tão velho assim, mas eu participei de um tempo muito legal em que pela palavra eu chegava numa venda e minha mãe falava assim: vá lá e compra tal coisa pela palavra. Porque havia honestidade, seriedade. Então é interessante resgatarmos esse tempo. A vida humana só é possível se estiver fundamentado na honestidade. A sociedade entra em decomposição, apodrece, quando o cupim da desonestidade começa a corroer os alicerces da vida. Então, a começar no nosso lar, que eu e você possamos ser honestos. Não é aquele velho ditado que às vezes a gente fala bem assim: não, eu não levo desaforo, eu falo mesmo, eu falo na lata, eu falo a verdade. A verdade tem seu momento de ser falado, mas fala com amor, fala com carinho, mas seja honesto. Fale com moderação.
A palavra moderação nos dá a ideia de que quanto menos falar, menos risco de tropeçar teremos. Você já notou que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Pela lógica, devemos ouvir o dobro do que falamos. Provérbios 17, 28 vai dizer o seguinte: até um insensato, quando se cala, é tido como um sábio. Você já conheceu pessoas que, de repente, você vê ela bem caladinha e fala assim: nossa, essa fulana de tal é sábio, mas quando abre a boca é difícil. Eu me lembro aqui de uma situação do Sai de Baixo, não sei se você lembra, que tinha a Magda lá, e a Magda falou assim: eu abro a boca só quando eu tenho certeza, mas falar com moderação não é abrir a boca para falar assim de qualquer maneira, achando, nossa, eu sei mesmo e eu vou falar aqui. Mas não, é ter moderação mesmo e pedir a Deus orientação nas nossas palavras. Só devemos quebrar o silêncio quando tivermos algo melhor para colocar em seu lugar. Isso é forte, né? De novo, só devemos quebrar o silêncio quando tiver algo melhor para colocar em seu lugar. Tem algumas pessoas que até dizem: não, o silêncio vale mais que 1000 palavras. Beleza, depende da situação. Porque tem situações que eu e você precisamos nos posicionar, de fato. Porque existe um outro ditado que diz assim: quem cala consente. Sério, nem sempre alguém que calou consentiu com aquela situação. Mas nós precisamos nos posicionar devido à situação. Como eu disse na fala anterior, precisamos ter honestidade na nossa fala. Precisamos agir com verdade. O próximo item: pense antes de falar. Falar sem refletir é tolice. A cultura ocidental é apressada por natureza. Por quê? A gente peca ou pecamos por ser precipitados. Tente ouvir e refletir se de fato você está entendendo o que a pessoa disse. Igual eu falei com você antecipadamente aqui, contando aquela situação do cara que entrou no restaurante, entendeu? Às vezes a gente não entendeu o que fora falado e de repente somos assim precipitados em tomar uma decisão. Tem hora que alguém está tentando nos ajudar e a gente acha assim: não, a pessoa está nos atrapalhando. Mas precisamos ter isso em mente, que essas nossas palavras, elas têm um poder de abençoar a vida de alguém, mas precisamos pensar antes de falar. Lá no livro de Tiago chega a dizer assim: esteja que possamos estar prontos para ouvir, tardio em falar e tardio em irar, mais tardio ainda em irar. A gente tem investido as coisas, o mundo está tão avassalador, tão correria, que a gente tem investido as coisas, né? A gente está prontaço para irar, às vezes numa situação, disposto a pagar um preço até muito louco para que a minha opinião seja posta e ouvir. Então, nossa, o mundo está precisando de pessoas que ouvem. Bom, o que eu ouvi? É simplesmente sentar e ouvir a pessoa, não é de ajudar mesmo. Se eu ouvir, estender a mão ao necessitado, a ter compaixão, a se colocar no lugar do outro. Esse ouvir que é interessante. Então pense antes de falar. Fale com temperança, fale com amor, fale com carinho. Quem sabe conversar com calma demonstra inteligência. Quem ouve com atenção e analisa antes de emitir sua opinião pode falar com mais eficácia. Às vezes a gente peca muito de falar antecipadamente, como eu disse lá, pensando antes de falar e não calmar diante de algo, às vezes uma situação turbulenta, na verdade. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda, calma, desvia o furor, mas a dura suscita ira. Você já tentou assim conversar com alguém que está nervoso
demais. Isso acontece muito nos nossos lares. Quanto mais você fala, você pode estar com razão e tentando ajudar, a pessoa fica mais irada ainda. Por exemplo, eu tenho uma criança aqui em casa, né? Meu filho tem 3 anos e quando ele está muito nervoso com uma situação, ele tem a razão dele. E se a gente não se controlar, a gente fica pior do que criança. E quando para me falar, para ele ouvir de fato, se ele estiver nervoso, se eu for gritar, porque essas vezes é o nosso momento assim que você chega para achar que tá resolvendo a situação, né? E aí você vai falar, gritar com a criança, aí de repente a criança vai ficar mais apavorada, mais chateada. Mas quando você calma um pouquinho, trata ela com carinho, mesmo que ela tá muito pirracenta, ela vai acalmando e você vai conversando com ela e ela vai entendendo o que você está querendo dizer. Mas é interessante, fale com temperança, fale com espiritualidade, essa é forte. Eis um momento excelente para testemunharmos sobre os nossos conceitos que Deus colocou em nossas vidas. Jesus chega a dizer, a boca fala o que está cheio o coração. É desafiador esse momento que estamos vivendo, porque as nossas emoções estão afloradas, né? Essa incerteza, esse confinamento, a incerteza na área emocional, às vezes na área financeira, social, e é um monte de coisas que vem, conflito que vai nos apertando, que vai nos sufocando, essa é a verdade. E às vezes a nossa tendência é expor o que está dentro do nosso coração, que é muita angústia, mas é interessante que nós precisamos encher o nosso coração de mais alegria. Isso vai passar, a gente crê que da paz de Deus, Filipenses chega a dizer assim, e não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo as vossas petições sejam entregues a Deus com oração e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e seus sentimentos em Cristo Jesus. Então precisamos ter esse momento com Deus e falar, Senhor, entrego a Ti meu coração, descanso em Ti, que o Senhor fará algo melhor na nossa vida. Podemos aqui fazer uma analogia. Como está o seu coração? Como está a sua boca? Quais palavras que tem emitido no seu coração? Elas edificam ou danificam as pessoas que estão ao seu redor? Isso é desafiador demais. Porque às vezes a gente está destruindo, às vezes, algumas pessoas sem perceber. Porque a gente está falando algo que já está tão dentro do nosso peito. O momento nosso aqui está sendo que tem viralizado aquele vídeo de um camarada falando com um entregador, né? Palavras assim desafiadoras, né? De peso, que dói na alma, mas aquilo está dentro do coração da pessoa, que está tudo dentro do coração, ela só colocou para fora o que já estava dentro. E às vezes no momento que a gente está mais irado, a gente coloca para fora o que está dentro do nosso coração. Quando somos confrontados por algumas coisas, isso coloca. Então é interessante a gente pedir a Deus que venha tomar conta do nosso coração. Esse versículo vai sempre nortear às vezes as minhas palavras aqui, esses vídeos, Provérbios 4, 23. Tudo que temos que guardar, guarde o nosso coração, porque ele procede as saídas da vida. A gente precisa guardar as nossas emoções nesse momento que vivemos. As nossas emoções, se elas não estiver controladas, literalmente, o provérbio diz guardar, porque senão a nossa boca só vai proferir palavras danosas, palavras que vai... a gente falou 10 minutos, vamos demorar 10, 20 anos para tentar controlar aquelas palavras, às vezes de tão danosas que é. Mas que eu e você possamos encher o nosso coração de mais paz, de mais alegria, de mais esperança. Quando proferimos palavras, as pessoas possam ver que nossas palavras, nossos atos estão gerando alegria,
graça aos que ouvem. Fale com amor. Como é bom ouvir uma palavra embasada com amor. Uma sugestão para se falar com amor seria, antes de falar, antes de uma palavra sair da nossa boca, deixa passar primeiro no nosso coração, aquecido, cheio da graça de Deus. E é uma orientação muito legal para a gente, que está até escrito em Efésios 4, 29, diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que lhe dê graça aos que ouvem. E tem alguém que fez a seguinte analogia, ó. Antes de falar, dentro desse versículo, ó, faça tudo passar diante de 3 portas de ouro. Primeiro, é verdade. Segundo, é necessário. E a última, é gentil, vai trazer alegria a quem está ouvindo. Que eu e você possamos entender isso com muito carinho. Olha que legal. Se tudo chegar afinal aos seus lábios, depois de ter passado por essas 3 portas, então poderás relatar o caso, sem temeres qualquer que seja o resultado das suas palavras. Que do meu e seu coração possa sair para os nossos lábios, para as nossas palavras, alegria para as pessoas que ouvem. Possa sair esperança, possa sair paz nesse tempo de pandemia, que as nossas palavras sejam regradas, com certeza, por um amor maravilhoso que vem dos céus. Forte abraço, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.